O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o espírito dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega e encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 15 a 26, tem uma riqueza de teologia, de doutrina, que nós ficaríamos aqui a semana toda meditando ele. Mas nós podemos extrair desse Evangelho a resposta pelo porquê as pessoas abandonam a fé e porquê as pessoas elas não progridem espiritualmente. Então, veja, tem dois tipos de pessoa. Aqueles que depois de um retiro, depois de um acampamento, depois de um encontro, elas vêm para a igreja, mas logo abandonam a fé. Mas tem aquelas pessoas que não progridem espiritualmente. Não progredir espiritualmente, não crescem na amizade com Deus, estão confessando sempre os mesmos pecados, elas não dão passos, elas ficam patinando, e uma hora pode até sair da igreja. Então vamos lá. Santa Teresa, ela diz que nosso interior tem um reino. Ela usa a metáfora do castelo interior. Jesus está dizendo para nós que um reino dividido não subsiste. A pessoa que não se decide inteiramente por Jesus e fica dando desculpas para viver as coisas do mundo e viver as coisas de Deus ao mesmo tempo, ela tem um reino dentro de si dividido. Então, ela vai na igreja, ela comunga, mas ela ainda fica dando desculpas para viver as duas realidades, aquela pessoa que está com um pé no mundo, outro pé na igreja. E ela ainda diz assim: Deus conhece o meu coração. Já viu hoje as pessoas falarem isso? Deus conhece o meu coração. Mas em João 14,15, Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Conhecer o coração não é aprovar o erro. Existe um combate entre o bem e o mal, e nós precisamos aderir pelo bem inteiramente, e não dar justificativazinha para continuar vivendo o vício, o pecado. Tem aquele que diz assim: ninguém é perfeito. Tem um que é perfeito. 1 Pedro capítulo 1: sede santos,
como aquele que vos chamou, sede santos em todo o vosso proceder. Então, queridos irmãos, ninguém é perfeito. A igreja, ela acolhe a todos, ela aceita a todos, mas ela é feita de homens e mulheres que não se aceitam e querem ser perfeitos. Ninguém é perfeito. Tem aquele que diz assim: o importante é ter fé no coração. Já viram essa? Não precisa ir à missa todo domingo, rezar todo dia. O importante é ter fé no coração. Tem aquele que diz assim: esse negócio de virgindade, castidade, esse negócio de dízimo, isso é coisa do tempo de Jesus. Hoje é diferente. Tem o que diz: eu não sou fanático, Deus não quer exageros. Mas quem é que decide o que é exagero ou não? É você? Bom, e aí as pessoas que estão com o reino do interior dividido, elas vão criando essas desculpas para não aderir verdadeiramente o projeto de santidade que Jesus trouxe para nós. E aí, por que nós não crescemos muitas vezes espiritualmente? Ficamos sempre no mesmo pecado, no mesmo erro. É o seguinte: quando nós nos abrimos a Deus e a luz do Espírito entra em nós renunciamos ao mal, renunciamos ao pecado, o demônio, ele vai embora. Você vai se confessar e diz assim: eu confesso que eu roubei e não quero roubar mais. Pronto. O demônio do roubo foi embora. O demônio do roubo foi embora. Mas será que o vício foi embora? Você se arrependeu, você confessou, foi perdoado, mas o vício ainda está lá. No comportamento, na memória, nas atitudes. Então, para que você se liberte de um vício, a casa está limpa, você se confessou e a casa está limpa. Mas não adianta sair do confessionário dizendo: eu não vou mais roubar. Precisa colocar alguma coisa no lugar. Não pode deixar a casa vazia, porque se o diabo encontra a casa vazia, ele volta e traz os amigos todos. São 7 demônios, 7 pecados capitais. Nós precisamos colocar no lugar do pecado que nós renunciamos da confissão, a virtude. O que é a virtude? Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica: é uma disposição habitual e firme por fazer o bem. Repita comigo: é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. Então, no lugar do roubo, você vai colocar a honestidade, a virtude. Para vocês entenderem o que é a virtude, eu vou contar uma historinha para vocês. Diz que alguns jovens aprendizes de filósofos estavam progredindo muito bem nos seus estudos, e aí o professor falou assim: olha, vocês estão indo muito bem, as notas estão muito boas, eu vou levar vocês no alto da montanha para vocês conhecerem o grande sábio. E vamos lá. Foram caminhando para a montanha, e no caminho tinha uma caravana, um pastor com muitos animais, e tinha um porco que estava mancando, estava machucado. E um velhinho, que também caminhava ali com eles, viu aquele posto, se encheu de compaixão do porco, e perguntou para o pastor: olha, eu posso colocar esse porco nos ombros e levar ele? O pastor: tá bom, já que você quer, leva ele aí. E as pessoas começaram a dar risada. Imagina levando o porco nos ombros, que besteira. Mas o velhinho foi, chegou no fim, deixou o porco lá. Continuaram a caminhada, chegaram no monte para encontrar o sábio. Quem era o sábio? Aquele velhinho. E eles perguntaram para o velhinho: ô seu sábio, a gente ficou meio encabulado, a gente viu lá embaixo o senhor carregando o porco nos ombros. Por que foi que o senhor fez aquilo mesmo? É só um porco. Ele falou: eu? Carregar porco? Eu não lembro de ter carregado porco, não.
Tem certeza? O senhor carregou um pouco, a gente viu você carregando um pouco. Não, eu não lembro disso não. Aí eles tiveram lá reunião, conversaram e desceram o monte. E aí os aprendizes perguntaram para o professor: olha, é muito estranho, né? Uma pessoa esquecer que carregou um pouco. E aí o professor disse para eles: olha, a virtude é assim, você faz, é tão natural quanto respirar. Para ele fazer o bem é tão natural quanto respirar, que ele não lembrava que tinha carregado um pouco. Isso é virtude. Portanto, tem lá os pecados capitais, né? A soberba, a avareza, luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça. Para que você progrida na vida espiritual, precisa entrar na academia espiritual, dos exercícios espirituais, para fortalecer a vontade boa, a vontade da santidade, e colocar no lugar do vício, do pecado, no lugar da soberba, você vai colocar a humildade. No lugar da avareza, você vai colocar a generosidade. No lugar da luxúria, você vai colocar a castidade. No lugar da ira, a mansidão. No lugar da gula, a temperança. No lugar da inveja, a caridade. No lugar da preguiça, a diligência. Não adianta você se confessar sem sair da confissão, disposto a colocar no lugar do vício que você confessou a virtude. Mas a virtude, ela vem com uma prática constante. Amém? Então, se a pessoa ela abandona a fé, é porque o reino do interior está dividido. E se ela não progride na fé, é porque faltam as virtudes no lugar dos vícios. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.